E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente trouxe mais um dos nossos clientes de sucesso com um caso que talvez pode ser a situação que você está passando e a gente está trazendo aqui para mostrar que a sua demanda tem jeito e a sua demanda tem solução. Hoje eu vou conversar com uma candidata muito especial. Eu vou pedir ela para se apresentar para vocês e a gente vai começar a nossa conversa. Se apresenta para a gente. Oi, gente, meu nome é Gisela, eu tenho 41 anos, sou concurseira, né? Hoje eu sou servidora do INSS. Quando eu fiz o concurso, não foi por cotas, não tinha essa opção, né, no meu concurso, mas eu também já tinha feito o concurso do TRF, e foi assim que eu conheci o escritório Pais Advogados. Não, bacana. Graziela, conta pra gente assim, como é que foi a sua situação, né? O que que aconteceu que você precisou e nos encontrar para poder ajudar você? Eu já tinha feito alguns concursos, eu já tinha feito o concurso do STJ, e Sim. naquela época eu me inscrevi nas cotas e participei da banca, né, da entrevista, Uhum. passei, fui aprovada, só que naquela época, por causa de orçamento, eu não fui chamada, né, parou de convocar os candidatos, Sim. pararam de convocar. E eu continuei fazendo o concurso, fiz o do TRF, da segunda região, e fiquei também ali nas cotas. Fui, fui, fui chamada agora em 2022 para fazer a entrevista. Fiz a entrevista de cotas, no qual eu me declarei parda, como eu sempre fiz a minha vida inteira, Sim. né? Naquela época a gente nem falava muito parda, né? Falava mais morena. Uhum. E, para minha surpresa, eu fui reprovada. Sim. Isso foi em fevereiro do ano passado. Só que eu deixei para lá. Eu entrei com recurso, também foi indeferido, e eu acabei meio que ficando revoltada com aquela situação, porque isso me causou meio que uma crise, né, de identidade, Sim. porque, porque eu chegando em casa, eu falei, gente, se eu não sou parda, o que eu sou? Porque eu nunca me identifiquei como branca, né? Meu cabelo é alisado agora, depois da reprovação, eu comecei a deixar ele natural, né? Eu estou tentando tirar progressiva. A Eu transição, né? fiz no ano, isso, a transição. No ano passado, eu consegui fazer uma cirurgia no meu nariz, tanto estética quanto por questões de saúde, porque eu não respirava pelo nariz, Sim. né? Então, e graças a Deus, com as condições de vida que eu tenho hoje, eu pude pagar por isso, né? Então, assim, quando eu fui reprovada pela banca, eu não tinha o nariz que eu tinha hoje, eu tinha o meu nariz natural, né? Que Sim. era mais largo, né? Do que hoje. Hoje eu tenho o nariz desenhado, mas não era assim. Então, eu fiquei chateada com a decisão da banca, fiquei revoltada mesmo, né? Sim. Só que eu ficava acompanhando o andamento do concurso e eu comecei a acompanhar, eu ver que as pessoas já estavam convocando novas turmas para fazer a nova entrevista. Então eu falei assim, bem, então essas pessoas vão ser, eu tenho chance de ser chamada. E aí em maio eu procurei o escritório, né, de o Pais Advogados e vocês entraram com uma ação e eu consegui voltar para a lista de aprovados. Como já estava próximo de vencer o concurso, porque era um concurso antigo que só tinha sido prorrogado por causa da pandemia, acabou vencendo o prazo e eu não fui chamada. Sim. Mas mesmo eu não tendo sido chamada, hoje eu já tenho uma decisão que ratifica a informação de uma outra banca que era do STJ, então eu tenho uma aprovação como parda no STJ e agora eu tenho uma decisão judicial que me dá o direito de me identificar e ser reconhecida como parda nos próximos concursos. E isso, assim,
Mais do que... É lógico, eu gostaria de ter sido chamada para a TRF, gostaria, não vou mentir. Uhum. Mas mais do que isso, assim, isso lavou a minha alma. Acho que te trouxe ali a sua certeza do que de fato você é, né? E você não é a primeira candidata que a gente conversa aqui no escritório que passou por esse problema. A gente conversou, tem até no nosso canal, com um candidato também, o Dinarte, e ele fala muito disso, que quando ele recebeu a resposta negativa da banca, ele também entra numa crise de identidade, né? Que é você, tipo assim, eu não sou isso. Eu entrava porque eu tomava banho, eu ficava olhando. Eu comecei eu comecei a lembrar do meu passado. Eu comecei a lembrar do meu passado e não é uma coisa que eu gostava da minha infância, porque hoje, por exemplo, eu trabalho no INSS, né? Eu tenho contato com pessoas que a vida inteira estudaram em escolas particulares, que viajaram, que fizeram intercâmbio fora, que faziam cursos de línguas enquanto eu estava trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Minha carteira foi assinada com 14 anos de idade. Minha família inteira só tem doméstica. Minhas tias foram domésticas a vida inteira. Minha mãe não foi porque teve 5 filhos, então tinha que cuidar dos filhos. Mas, assim, minha infância, quantas vezes eu não saí com a minha tia para fazer faxina na casa de rico em Zona Sul? Então, eu não tive vida de rico. Eu não vou nem falar vida de branco, mas eu não tive uma vida com possibilidade de crescer. Né? Se você for ver hoje as minhas amigas de infância, elas são manicures. Ou elas não que isso traga de demérito para elas, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou de escola pública, eu sou do lugar onde só tem preto, só tem pardo, tem branco? Tem, são poucos, mas tem. Né? A gente tem muito branco também, sem acesso à educação, sem acesso à oportunidade, a gente tem também. Agora, eu vim desse tipo de lugar, graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, porque ou eu trabalhava para comer, ou eu estudava. E mesmo Uhum. que falar, eu não vou trabalhar, eu vou estudar. Mas vou estudar como se não tem professor? Então, assim, você querer agora, né, me colocar para fazer um concurso ou me tirar a oportunidade de cota, porque uma banca acha que eu não sou parda, né, que ela me julga. Aí, o que eu fiz, por exemplo, no processo, que o escritório, né, me falou várias, para eu pegar alguns documentos que eu me identificasse assim. Então, por exemplo, eu já tive 2 vezes na polícia, por causa do meu trabalho, ser testemunha, e o policial lá não me perguntou, mas ele me botou como parda. Então, eu sou vista como parda pela sociedade. Hoje em dia, no meu trabalho, eu sou gerente da agência, né? Aí meus colegas falam, Gisela, tu não penteia o cabelo, não? Chefe, tu não penteia o cabelo? Meu cabelo tá penteado, eu tomo banho todo dia. Mas por quê? Porque tem um padrão, você tem que Sim, seguir o padrão, você tem que estar com o cabelo liso para parecer bonita, para parecer elegante, para ter uma imagem. Eles associam isso à tua imagem, tem que passar isso. Então, assim, eu sou vista de um jeito, eu tive uma vida de um jeito para na hora que eu poderia ter ser enquadrado nas cotas, me barraram, né? sim. E assim, isso me deixou muito triste, eu fiquei muito chateada, mas graças a Deus eu consegui reverter. Só para você saber, depois por curiosidade, se vocês quiserem ver, entra no Instagram daquela cantora Ludmilla. No Sim. dia 13/10, ela fez uma festa na rua onde ela morava, que é a rua onde eu cresci, que é a rua onde minha mãe mora. Uhum. Então, se você for lá no Instagram, você vai ver lá, acho que é a Tropinha da Lud, em frente à casa da minha mãe, você vai ver a casa da minha mãe ali. É um lugar, gente, Caxias, Duque de Caxias, lugar de baixa renda, lugar de pobre. Então, você vai ver o jeito que eu fui criada e que até hoje eu frequento lá, porque minha mãe mora lá. Então, assim, era aquela realidade que era para eu seguir, né? Então, assim, se não fosse eu estudar, eu correr atrás,
Eu sou uma vencedora porque eu saí da onde eu saí, né? Meu destino já estava trilhado, né? Sim. Eu que consegui ali e eu acabo levando outras pessoas comigo. Né? Desculpa, eu falei demais agora. Não, que isso. E assim, a sua história, a gente gravou um podcast aqui e a gente fala muito de. Em especial foi sobre cotas. Eu acredito que quando esse vídeo sair, o podcast já vai ter saído também. Então, assistam. E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre assim, as cotas, elas são muito. Porque algumas pessoas têm a infeliz ideia de pensar que as cotas. Ai, mas não tem nada a ver. Ai, mas não tem necessidade. Ai, tá privilegiando. Na verdade, a gente não está privilegiando. As classes das pessoas pretas ou pardas, elas são classes, infelizmente, até hoje, em pleno 2023, que são marginalizadas, que são injustiçadas e que não têm o mesmo acesso que uma pessoa Uhum, branca. É de coisas não simples. tem. É de coisas simples. Quando eu entrei no INSS, eu fui trabalhar em Belo Horizonte. Aí uma colega minha, muito, assim, ó, adora a Cris, né? Aí eu conversando com a Cris, eu falei, poxa, meu sonho era fazer o concurso da Receita. Só que uma das coisas que tem lá é o inglês, e eu não tenho inglês. Aí ela falou, Gi, mas o inglês lá é básico, é muito fácil. Aí eu falei, mas eu não tenho inglês, eu acho suficiente para isso, não. Aí depois que ela me contou que ela fez intercâmbio no Canadá, que ela estudou na melhor escola. Então, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? É uma vida totalmente diferente. Hoje eu fico vendo meus colegas falando, porque meu tio é médico, não sei quem é médico, não sei o que. Ela falou, gente, meu tio é aposentado por ser doméstica. Então, assim, eu não tenho ninguém, sabe, aquela referência de que. Assim, é uma realidade muito diferente. Não É, tem. Você não consegue nem imaginar, você não consegue se ver, ter uma ambição, porque é muito pobre junto, é muita gente na mesma condição, sabe? Para você conseguir sair daquilo ali, você tem que sair, ver. Nossa, é uma realidade assim que as pessoas não conseguem ter ambição porque elas não conhecem, é um mundo desconhecido. Por sim. exemplo, lá hoje, se você for em Caxias, você vai ver muita sujeira, e aquilo Uhum. já é normalizado. Porque você anda no lixão, é lixo, então assim, as pessoas estão acostumadas com aquilo, vai passando de geração em geração, sabe? Então, não tem, você não tem como comparar. Eu tenho estagiários lá de Belford Roxo, que a mãe doméstica também, não assina, só sabe assinar quando ela vai em banco, em qualquer lugar, ela tem que levar a filha, que é a única pessoa que tem estudo na família, né? Mas que tem uma dificuldade também, por exemplo, de educação. Ela conseguiu entrar numa faculdade pública aqui pelas cotas, mas é difícil. Até para você se manter no estudo, mesmo com cota, é difícil, porque são realidades. Os professores, ela fala, né, que os professores, os alunos, ela ensina, aprendendo matemática, os alunos falam, não, professor, isso aí é básico, tá fazendo muito beabá, e ele fala, não, mas tem gente que não estudou na mesma escola que você. É. E assim, o professor de contabilidade ensina matemática para ela, né? Por quê? Porque sabe que ela está ali na UF, mas ela não está conseguindo acompanhar, né? Porque enquanto os outros estavam estudando, ela estava trabalhando também. Todo mundo, infelizmente, assim, a pessoa que é pobre, né, e que a maioria é preta e parda, ela tem que começar muito cedo a trabalhar e aí acaba perdendo o estudo. E perdendo várias oportunidades, inclusive, né? Justamente por ter que É, abrir mão de algumas coisas, de alguns, vamos dizer assim, privilégios, por não conseguir, por não ter acesso. E é uma coisa que a gente falou nesse episódio também, que as cotas, elas vêm para tentar igualar. Melhorou algumas coisas? Melhorou, mas ainda está longe do ideal. Ainda está longe de você ver, por ainda tá. exemplo, uma Hoje sala de formandos de medicina de uma universidade federal, onde não tem, metade sejam pretos ou pardos. Ainda está longe, não mas a tem. gente hoje, graças às cotas, consegue ver alguns pretos e alguns pardos. Consegue. É uma coisa que se você pega uma foto
não tão longe, vamos colocar uma foto de 2005, de 2007, você não vê, né? Então, É, eu acho que as cotas, elas são importantes e são essenciais. E estava até rolando aí, né? A lei de são. cotas estava chegando ali mais ou menos ao final, e ela foi aí estendida, né? Que o governo entendeu, É, e porque ia de valer fato, por 2 anos, né? é É, porque falta muito, muito. né? Tem que tentar inserir o maior número possíveis, assim, porque, por exemplo, é igual essa menina que eu falei, né? Que ela não tem condições, mas ela vai conseguir melhorar a vida dela. E quando ela tiver um filho, ela já vai poder dar um estudo melhor para o filho, e o filho não vai precisar daquilo. Vai ter uma hora, se Deus quiser, a gente não vai precisar disso. Porque não é que o preto pardo é burro, a gente não é, só que a gente não tem o mesmo acesso. Sim, A gente não tem, o professor, escola pública, gente, não tem professor, não tive, eu não sei o que é química. E quando você é criança também, o que acontece? Ah, hoje não tem professor, vocês vão fazer um trabalho, aí vocês vão passar de ano. Você acha o máximo aquilo. é. Só que aquilo ali você está deixando de estudar, né? É, Na hora é de um problema competir para uma gigante, só que a vaga, gente você não tá, sabe. é, É, e o Brasil, assim, ele é uma diversidade muito grande, né? muito. Antigamente a gente falava, eu sou mais moreninho, eu lembro que quando era criança, não, mas você é mais preto que eu, não, mas eu sou moreno, mas eu sou moreno, então eu sou um preto claro, tinha isso, Sim, né? antigamente o racismo, a gente vive um racismo estrutural, né? As pessoas talvez não tinham tanto conhecimento, até mesmo de fato o que que era. Às vezes vivia, mas não sabia o que que era aquilo. E hoje, Não graças a sabe, Deus, a globalização ela trouxe, né, esse acesso à informação e trouxe o direito das pessoas a entenderem que isso não está certo e que ninguém merece ser destratado por cor de pele, que não muda o caráter da pessoa em absolutamente nada. São muitas problemáticas, vamos assim dizer, né? Mas para você que está assistindo, é, é que você entenda que as cotas, elas não são um privilégio. As cotas, elas são essenciais. Não há um equilíbrio. Se uma determinada parte da sociedade está maior do que a outra, não está equilíbrio. Então, as cotas ela vêm para trazer esse equilíbrio e para fazer com que as pessoas, como a Graziele, como diversas outras pessoas, tenham acesso que talvez elas não conseguiriam se elas não tivessem aí as cotas, é, ou até também dependendo, né, também para entrar nas universidades também tem a questão da escola pública, né? Também tem as cotas da escola pública e tal. Então vai muito além disso. Graziela, eu agradeço demais o seu depoimento, demais mesmo. Fico muito feliz de você ter conseguido retomar a sua identidade, porque eu nunca passei por isso, mas eu tenho certeza que deve ser um momento muito complicado. E ver que hoje você consegue se identificar com você mesmo, que foi muito além, por mais que você não conseguiu aquela vaga, você conseguiu entender que estava tudo bem com você e que você de não, com fato era aquilo, certeza, né? com Então, assim, certeza. Quando expirou o prazo de validade do concurso, eu juro para você, eu não fiquei tão triste quanto eu fiquei no dia que eu saí da banca, que eu fui reprovada. Aí eu falei assim, porque eles perguntam, né, você trouxe algum documento? Eu falei, não, não trouxe documento nenhum. No dia da entrevista, não trouxe sim, documento nenhum. Porque era tão claro para mim, era muito claro que eu... Aí a pessoa vai identificar, um grupo lá vai e te identifica como não pardo. Eu falei, então o que eu sou? Né? Então, assim, valeu muito a pena para mim. Né? Eu acho que as pessoas têm que fazer isso, porque se elas têm certeza daquilo, né, você não pode mentir. Né? Você não pode sim, mentir, você não está inventando uma coisa. Né? Você com está certeza. pegando uma coisa que é direito seu e não é. E assim, é uma questão de identidade mesmo. Né? É Então é isso, eu literalmente. só tenho a agradecer. Eu já indiquei para uma pessoa em um grupo de WhatsApp, nem vi a cara da pessoa, não sei nem se ele era realmente se enquadrava ou não, qual era a história dele, mas eu indico o escritório porque eu vi que valeu a pena, eu vi a seriedade, a rapidez com que foi analisado, né, foi dado o prosseguimento no meu caso, né? E é isso. Grisela, muito obrigada mesmo por ter concedido esse tempinho seu.
A gente fica feliz que a gente conseguiu contribuir com a sua história e esperamos que a gente continue, né, contribuindo com outras histórias. Infelizmente, as bancas são muito falhas. Muitas pessoas não sérias, não profissionais estão por trás dessas bancas e, infelizmente, causam esse sentimento, essas situações a diversas pessoas, né? Até porque se as Uhum. bancas de fato fossem sérias, talvez os nossos casos seriam mínimos, mas infelizmente eles não são. Infelizmente eles não É, são. E assim, a gente espera que daqui a uns tempos isso diminua drasticamente e que as bancas sejam sérias, porque as bancas não são sérias e as bancas não entendem que não é só falar você não é pardo ou você não é preto, é você mexer com toda a história